Fala pessoal, professor Jefferson Vicente, para mais uma aula de Direito Processual Penal para o concurso de soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ano 2023. Galera, na nossa aula de hoje nós vamos começar a estudar os primeiros artigos do Código de Processo Penal, mais notadamente artigo 1º, 2º e 3º. Pessoal, esse título lá no Código de Processo Penal está como disposições preliminares do Código de Processo Penal, mas seria o equivalente ali a da aplicação da Lei Processual Penal, porque fala basicamente da aplicação da lei penal no território e no tempo, beleza? Vamos lá. Na aula passada, nós fizemos uma pequena introdução acerca do nosso conteúdo, que foi a aula 0. Apresentamos para vocês o edital, apresentamos para vocês mais ou menos quais são as principais matérias, e hoje nós vamos tratar desse primeiro tópico, o tópico 1 do edital de vocês, das disposições preliminares do Código de Processo Penal, artigo 1º ao 3º. Lembrando aqui, pessoal, que a gente não vai tratar o 3A, 3B, 3C, porque esses artigos dizem respeito ao juiz das garantias, que é um conteúdo que foi introduzido pelo pacote anticrime no Código de Processo Penal. Mas aí, galera, essa parte está suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa parte ela não está com a sua aplicação em curso. Está suspenso por decisão do ministro Luiz Fux, então não tem caído nas provas de concurso público. Então não vamos gastar o nosso tempo estudando aquilo que não cai. Pode eventualmente cair? Teoricamente sim, galera, mas a probabilidade é perto de 0, tá bom? Então a gente, como tem pouco tempo, a gente não vai gastar tempo com aquilo que tem pouca importância, beleza? Vamos então começar a nossa abordagem falando acerca das fontes do direito penal. Galera, quando eu falo acerca de fontes do direito penal, é onde eu busco o direito penal, quando eu quero, por exemplo, resolver um problema num processo. Digamos que eu seja um juiz de um processo e eu quero resolver, ou quero saber qual é a regra de um determinado tipo de prova. Onde que eu vou buscar esse direito? Eu vou buscá-lo lá no Código de Processo Penal ou nas outras fontes do processo penal, beleza? Então, fonte é isso. Fonte é o lugar onde eu vou buscar uma informação relacionada a um determinado ramo do direito. E no caso do processo penal, as fontes materiais são fontes de produção. Quem produz as normas de direito processual penal? A União. Então, a União, a gente pode chamar assim de fonte material, fonte de produção do direito processual penal. Os estados, pessoal, podem até legislar sobre essa matéria, só que de modo complementar, subsidiária, nunca em contradição com o que foi legislado pela União. Tranquilo? E as fontes formais é onde eu vou buscar o direito propriamente dito. Então, por exemplo, um juiz quer saber como que ele vai proceder na produção de uma determinada prova. Ele vai na fonte do direito processual penal, que é o quê? A Constituição, as leis e também os tratados internacionais, pelo menos de um modo direto ou imediato. Essa é a fonte imediata, onde eu acho o direito de cara. Beleza? E nós temos também as fontes mediatas ou indiretas. As fontes mediatas ou indiretas são as fontes que eu busco o direito na ausência de uma norma. Então não existe uma lei, não existe previsão na Constituição, um tratado internacional, nenhuma norma escrita fala sobre esse assunto. Aí nesse caso eu vou buscar em outras fontes. Quais fontes são essas? Analogia, costumes e princípios gerais do direito. O destaque aqui, galera, é para analogia. Por quê? Porque lá no direito penal não cabe analogia in malam partem, ou seja, não cabe analogia para prejudicar. No processo penal, galera, cabe tanto para beneficiar quanto para prejudicar. Aqui a gente não segue o princípio da taxatividade igual a gente segue lá no Código Penal, beleza? Então, direito penal não cabe analogia in malam partem, aqui não faz diferença. Analogia é um recurso para colmatar ou para tapar o buraco de uma norma. Então, quando eu falar de fontes mediatas ou indiretas, lembre-se da expressão anomia, que é a ausência de norma, ou lacuna. E como é que você tapa esse buraco, essa brecha na lei? A gente usa algumas expressões também, que é integração. Uma caneta mais larga aqui, isso aqui está muito fina. Integração ou colmatar. Se aparecer essas expressões aqui, anomia, lacuna, integração, colmatar, tá falando basicamente da mesma coisa, tá? Aqui no caso é as formas de tapar a brecha e aqui no caso é a brecha, tá bom?
Então, nós temos aqui expressões que dizem respeito a um buraco na norma, quer dizer, a ausência de uma norma específica para determinar, para tratar de um caso peculiar, beleza? E aí, na ausência de norma, a gente usa, por exemplo, analogia. A gente pega um caso semelhante, que tem regramento, e utiliza esse regramento para esse caso que não tem regramento nenhum. Os costumes também, princípios gerais do direito também, eu não tenho muito o que falar aqui, porque isso aqui tem baixíssima probabilidade de aparecer na sua prova, tá? O único destaque é que a analogia pode ser utilizada independente se ela é em Bonaparte ou em Malamparte. Outro tema é a interpretação da norma processual penal. Galera, quando a gente fala de interpretação, a gente fala de vários assuntos. Aqui eu vou focar com vocês no que realmente importa, tá? Em primeiro lugar, eu não vou falar aqui de interpretação judicial, legislativa. Eu não vou falar dos vários métodos de interpretação, porque para o nível de prova de vocês, isso não é tão relevante. O nível de prova de vocês vai querer cobrar mais a questão da literalidade da lei, tá? Então, eu só vou ensinar para vocês aqui o suficiente para vocês entenderem a lei. Então, vamos lá. Quanto ao resultado da interpretação, a interpretação pode ser declarativa ou declaratória, restritiva, ampliativa ou extensiva ou progressiva. Galera, declarativa. A interpretação, ela é o resultado, ou melhor dizendo, o resultado da interpretação, ele é muito semelhante ao que qualquer um consegue ler naquela norma. Interpretação restritiva, por sua vez, é fazer com que a norma só diga o mínimo possível e não alcance casos que não sejam claramente definidos por ela. A extensiva ou ampliativa, ela leva essa interpretação para casos que sejam semelhantes, mas não ao ponto de ser uma analogia. Calma que isso aqui vai ficar claro daqui a pouco, tá? Por enquanto eu sei que está meio confuso. E a progressiva, ela tenta adaptar a norma à evolução do tempo. Vamos para o que importa. O que importa, galera, de verdade, é essa daqui, tá? Porque ela está prevista na norma, que é a interpretação ampliativa ou extensiva. Principalmente essa expressão interpretação extensiva. Vamos dar um exemplo, tá? Lá no nosso Código de Processo Penal, nós temos uma previsão que caso a vítima de um crime porventura venha a óbito e esse crime seja de ação penal privada e ela não possa intentar essa ação penal privada porque ela morreu, certo? Um dos seus parentes próximos pode intentar essa ação privada no lugar dela. E esses parentes são os parentes mais próximos. São, no caso aí, o pai, o filho, o irmão e principalmente, o destaque aqui, o cônjuge. Só que o termo cônjuge é um termo técnico, só diz respeito ao casado. Ele não diz respeito à pessoa que está em união estável. No entanto, galera, já é meio que consenso dentro da doutrina de que essa interpretação alcança o companheiro também. Então, cônjuge é quem casou, companheiro é quem está em união estável. O texto legal só fala do cônjuge, nada fala do companheiro. Mas fazendo uma interpretação extensiva, tentando buscar a intenção do legislador, porque qual era a intenção do legislador? Autorizar todo mundo que está ali no círculo mais íntimo, mais próximo da vítima, dá para essas pessoas o direito de propor a ação no lugar dela. Essa ação penal privada que nós vamos estudar no próximo tema, na verdade no tema 3 do edital de vocês. Então, dizer que só cabe para o cônjuge é uma interpretação que não leva em consideração a evolução do tempo. Na época que o código foi editado, lá na década de 40, as pessoas não era comum ter união estável porque o preconceito contra a união estável era muito grande. Então quase todo mundo que tinha um relacionamento era casado. Então por isso só falava do cônjuge. Hoje em dia é necessário a gente fazer essa interpretação extensiva para alcançar o companheiro também. Inclusive o STJ ele fez essa interpretação em relação ao casal homoafetivo, ao companheiro homoafetivo. É um precedente recente do STJ, utilizando-se aqui da interpretação extensiva, beleza? É ela que importa. Então você entendeu o que é interpretação extensiva? Eu leio lá na norma, cônjuge, eu interpreto aquilo não apenas como cônjuge no sentido técnico, que é aquele que casou com papel passado, e sim aquele que vive como marido e mulher. Tá entendendo que eu pego a palavra e dou um sentido mais amplo para ela? Eu não chego a fazer uma analogia. Por quê? Porque dentro da ideia de cônjuge também está meio que vagamente a ideia de companheiro também. Então, nesse caso, trata-se de uma interpretação extensiva, beleza? E não de analogia. Agora, vamos fazer uma diferença entre analogia
analogia, interpretação extensiva e aplicação analógica. Por que eu quero fazer essa diferença com vocês? Porque o código diz expressamente no artigo 3º que cabe interpretação extensiva e cabe aplicação analógica. Mas não fala da analogia. No entanto, a doutrina é praticamente unânime em dizer que cabe analogia se o assunto for estritamente processual. Então, a analogia, eu pego a norma de um caso semelhante e a aplico para um caso que é parecido, que não tem norma. Então, por exemplo, vamos supor uma situação aqui. Lá no direito administrativo tem um caso explícito de analogia aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, que é no caso da greve do servidor público. Existe uma previsão no artigo 37, inciso 7º da nossa Constituição, dizendo que o servidor público ele tem direito de greve nos termos da lei. Só que o Congresso nunca fez essa lei. O que o Supremo fez? Servidor, você pode fazer greve desde que você utilize a norma da iniciativa privada por analogia. Então você tem uma norma que regula a greve na iniciativa privada e você não tem nenhuma norma na iniciativa pública ou entre os servidores públicos. E aí vem o Supremo e diz, na ausência dessa norma, use a outra. É parecida. Eu sei que o Supremo sabe que as relações do servidor com a administração não são exatamente idênticas das relações dos empregados com os seus patrões, mas na ausência de uma norma, aplique-se essa. Beleza? Então é a utilização aí da analogia nesse caso. Você pega uma norma de um caso semelhante e aplica para um caso que não tem norma, desde que eles sejam semelhantes, como é o caso que eu acabei de citar aqui agora. E aí, pessoal, a interpretação extensiva, eu acabei de mencionar para vocês. Eu não estou pegando um caso que tem norma para um caso que não tem norma, que é semelhante a ele. Eu não estou fazendo isso. Eu estou pegando uma palavra, eu posso interpretá-la no sentido técnico, mas em vez de eu interpretá-la no sentido técnico, eu interpreto ela no sentido mais genérico para abranger outras situações que não estariam incluídas se eu só utilizasse o sentido técnico. É o caso da palavra cônjuge. Se eu utilizá-la, se eu interpretá-la no sentido técnico, eu afasto o companheiro. Se eu interpretá-la no sentido mais genérico, eu incluo o companheiro. E essa interpretação mais genérica, para incluir outras situações, é o que a gente chama de interpretação extensiva. Ela cabe também. E, por fim, a aplicação analógica. A gente aprende isso aqui principalmente lá no direito penal, que a gente não pode confundir analogia com interpretação ou aplicação analógica. Como é que funciona a interpretação analógica? Primeiro, o legislador, ele utiliza uma fórmula casuística, quer dizer, ele dá vários exemplos, e no final ele usa uma fórmula genérica para falar, ó, se ocorrer algo semelhante com esses daqui, dê o mesmo tratamento. Os melhores exemplos são dos crimes contra a vida, ou mais especificamente do homicídio qualificado. Lá no homicídio qualificado você tem, por exemplo, no inciso 3º, falando acerca de que o crime é qualificado quando ele é praticado mediante emprego de violência, meio cruel, fogo, explosivo. Aí, essa é a fórmula casuística, fala de situações específicas. Aí no final vem a fórmula genérica. Ou qualquer outro modo insidioso, cruel ou que cause perigo comum. Você está vendo que começa falando de um meio específico e depois usa uma fórmula genérica. Então, galera, esse é um exemplo clássico de interpretação analógica. E o Código de Processo Penal diz claramente que cabe interpretação analógica no direito processual penal, beleza? Então, aplicação analógica cabe? Cabe. Interpretação extensiva cabe? Cabe. Analogia cabe? Cabe. E aí, malam partem, não interessa. Analogia cabe, ponto. É diferente do direito penal. Show de bola? Você não precisa dar muita importância para esse tema aqui, galera, que ele não costuma cair tanto em prova. O que você precisa lembrar que tem mais incidência em prova são esses dois, porque o artigo 3º do Código de Processo Penal fala deles, beleza? Então, pelo fato de estarem previstos expressamente na lei, no artigo 3º do CPP, você vai dar uma atenção especial para eles, para você não errar na hora da prova, beleza? Vamos avançar. A aplicação da lei penal no espaço. Galera, quando a gente estuda a aplicação da lei penal no espaço, lá no direito penal, a gente estuda aquele mnemônico luta. O que é o mnemônico luta? Lugar do crime, teoria da ubiquidade. E o T é de tempo, né? Tempo do crime, teoria da atividade. Vamos primeiro relembrar as três teorias. Teoria da atividade.
é o local da ação ou da omissão. Teoria do resultado é o local onde o crime se consuma. É o local onde o resultado acontece ou deveria acontecer no caso do crime tentado, ou melhor dizendo, ou do último ato executório no caso do crime tentado. E a teoria da ubiquidade é a teoria segundo a qual tanto faz. É a teoria do tanto faz. Tanto inclui o local da ação da omissão, como também inclui o local do resultado. Beleza? Lugar do crime, quer dizer, para definir se um crime foi praticado no Brasil ou não, a gente utiliza a teoria da ubiquidade. Então, se o ato, por exemplo, começou a ser executado na Argentina e foi concluído aqui no Brasil, o crime foi praticado no Brasil. Se o crime começou a ser praticado no Brasil e foi concluído na Argentina, o crime foi praticado no Brasil. Porque tanto faz se começou aqui ou se terminou aqui. Passou por aqui, o crime aconteceu aqui. Show de bola? Então, passou por aqui, o crime aconteceu aqui, logo, teoria da ubiquidade é a teoria adotada pelo direito penal. Aqui, galera, a gente não vai precisar se preocupar com essas teorias. Elas não têm uma utilidade prática aqui. Por quê? Aqui o que importa é o seguinte. O processo está tramitando no Brasil, aplique o Código de Processo Penal. O processo não está tramitando no Brasil, aplique a lei estrangeira. É isso. Então aqui não precisa ficar tentando descobrir se aqui foi o local da ação, da omissão, o local do resultado. Isso para a gente não tem utilidade. Definiu lá no direito penal que o crime foi praticado no Brasil, alguma vara criminal ou algum tribunal superior vai tratar desse crime. E esse tribunal vai utilizar o Código de Processo Penal. Show de bola? Avançando, agora nós vamos ver as exceções. Em primeiro lugar, vamos falar da regra, né? O processo penal reger-se-á em todo o território nacional por este Código. Então, ó, em todo o território nacional por este Código, que é o Código de Processo Penal. Ressalvadas são as exceções, beleza? São as exceções, que são elas que caem, na verdade, na sua prova. Vamos para elas? A primeira, tratados e convenções e regras de direito internacional. Galera, aqui a gente está falando basicamente de dois assuntos. Em primeiro lugar, imunidade diplomática. Em segundo lugar, cooperação internacional. Daqui a pouco eu vou falar desses temas com vocês, mas já vou adiantar que quem trabalha em embaixada e consulado tem uma imunidade. São de graus diferentes, mas tem uma imunidade. Ele não será julgado pelo Brasil se ele praticar um crime aqui. Então, por exemplo, o embaixador foi envolvido num esquema de pedofilia. Ele não vai ser julgado pelo Poder Judiciário brasileiro. Ele vai ser julgado pelo Poder Judiciário do país dele. A não ser que o país dele renuncie essa prerrogativa. Aí, nesse caso, ele vai ser julgado aqui pelo Brasil mesmo, mas tem que ter uma renúncia expressa do país desse embaixador. Beleza? Temos também acordo de cooperação internacional. E o que isso significa? Significa que as provas produzidas, por exemplo, lá na Suíça não precisam seguir as regras do Brasil. E mesmo assim elas serão válidas aqui. Por quê? Porque elas não foram produzidas no Brasil. Então, por exemplo, lá na Suíça digamos assim, tá? Estou supondo, seja possível fazer a quebra do sigilo bancário de alguém por ordem da autoridade administrativa. Aqui no Brasil tem que ter ordem judicial. Então, lá na Suíça, se for determinada a quebra do sigilo bancário de alguém e essa informação chegar aqui no Brasil, ela vai ser uma prova válida, mesmo não tendo sido determinada pelo juiz, por causa desse tratado que existe de cooperação entre o Brasil e a Suíça. Beleza? Então, prevalece aí o tratado no lugar da nossa legislação interna. Segundo lugar, prerrogativas constitucionais do presidente da República, ministro de Estado, ministro do STF, não está aqui, mas também dos comandantes das Forças Armadas que tenham conexão com os crimes do presidente. Galera, por que não vai se aplicar o CPP nesse caso? Não vai se aplicará o CPP porque nós estamos falando de crimes de responsabilidade. Crimes de responsabilidade, pessoal, são crimes que têm uma lei própria. É o crime que rege o trâmite do processo lá perante o Senado Federal. O caso recente no Brasil foi o caso da Dilma e o caso anterior foi o caso do Collor. Então, existe uma lei específica tratando do trâmite e das regras do processo de improbidade, do processo de impeachment, melhor dizendo, que são relativos aí aos crimes de responsabilidade. Então, o CPP só vai se aplicar aqui subsidiariamente, tá? Vai se aplicar como regra a lei dos crimes de responsabilidade. Em terceiro lugar, crimes de competência da Justiça Militar. Nesse caso, pessoal, será aplicado o CPPM, o Código de Processo Penal Militar.
No caso dos crimes militares, você tem o Código Penal Militar. No caso da legislação processual, você tem o Código de Processo Penal Militar. Galera, aqui a gente poderia acrescentar também, aproveitando o gancho, para falar de outras normas específicas. Também terão prioridade de aplicação, tendo em vista aquele princípio da especialidade. No direito, galera, o que é especial se aplica no lugar do geral. Por quê? Porque o que é especial, ele foi feito para ser exceção. Então, por exemplo, em relação à tramitação de processo, se uma pessoa pratica um crime flagrante, melhor dizendo, se ela é surpreendida estando em estado de flagrante, ela pode ser presa em flagrante. Ela é conduzida para a delegacia e o delegado vai lavrar um auto de prisão em flagrante, conforme está descrito no Código de Processo Penal. No entanto, se o crime praticado for um crime de menor potencial ofensivo, que é um crime que tem a pena máxima de até 2 anos, ou no caso de uma contravenção penal, esse crime não será regido pelo Código de Processo Penal. Na verdade, o Código de Processo Penal até se aplica, mas de modo subsidiário. Esse crime ele será regido pela Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Então, no caso específico de quem praticar um crime de menor potencial ofensivo, ele não será lavrado contra ele, melhor dizendo, um auto de prisão em flagrante. Será lavrado um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência. Então, e quais são as implicações? O termo circunstanciado de ocorrência, se ele assinar se comprometendo a comparecer em juízo, ele não fica preso. Já no caso do auto de prisão em flagrante, ele vai ficar preso, a não ser que o juiz arbitre uma fiança e ele pague se o crime for afiançável. Então, galera, o tratamento da lei especial, ele sempre vai predominar sobre a lei geral, que é o Código de Processo Penal. E nós temos várias leis que prevalecem, porque são especiais, pelo menos em alguns detalhes. É claro que, predominantemente, quem vai reger as relações é o Código de Processo Penal, porque ele é a norma geral. Então, no final, ele acaba sendo aplicado também. Mas nas regras específicas, predomina a norma especial. E aqui, no caso, o Código de Processo Penal só fala do Código de Processo Penal Militar, mas nós poderíamos acrescentar aqui também a Lei 9.099. Sabe quem tem também regras especiais processuais? A Lei Maria da Penha. Nós temos também algumas regras especiais na Lei de Drogas, na Lei de Lavagem e etc. Então, quando você tiver uma lei específica, tratando de uma matéria, ela predomina em relação à lei geral, que é o Código de Processo Penal. Nós temos aqui também, galera, outras previsões, tá bom? É no caso de crimes da competência de tribunal especial. Isso não existe mais há muito tempo no Brasil. O código está velho, então isso aqui ainda está previsto, mas não existe mais esse tribunal especial. Outra coisa, nos processos de crime contra a imprensa. O Supremo já declarou essa lei inconstitucional, então esses crimes contra a imprensa também não existem mais. Então a gente não utiliza essa lei foi declarada inconstitucional. Então, essa parte que tem incisa claro, você não precisa se preocupar, beleza? Vamos agora fazer a análise um pouco mais detalhada de todos os assuntos que nós falamos aqui a partir da leitura. Em primeiro lugar, território nacional. Não existem as mesmas preocupações do direito penal, como eu disse para você antes. Não precisa saber qual foi o lugar da ação da omissão, qual foi o lugar do resultado. Isso aí não é uma preocupação. O processo tramita no Brasil, segue o Código de Processo Penal. O processo tramita em outro lugar, vai seguir a regra daquele outro lugar. E se a gente pedir prova emprestada desse outro lugar? A prova foi produzida lá com a regra de lá. E ela, chegando aqui, ela é válida. Beleza? Se ela seguiu a regra de lá, a gente recebe ela aqui como se ela fosse válida. Beleza? Tratados e convenções. Na parte de tratados e convenções, eu já mencionei para vocês que o foco principal é a imunidade diplomática e a cooperação internacional, como eu já havia dito. No caso da imunidade diplomática, você tem a imunidade diplomática das autoridades estrangeiras e suas comitivas que estejam no Brasil, incluindo seus familiares. Nós temos também os embaixadores e os funcionários de embaixada. Todos esses são albergados, são protegidos pela imunidade diplomática. Lá na legislação, no tratado, você tem graus para os funcionários, graus de proteção para os funcionários, mas não vem ao caso porque não cai em prova, tá bom? Para o nível de prova de vocês, muito menos. E temos também os cônsules e os funcionários dos consulados. Galera, qual é a diferença entre uma embaixada e um consulado? A embaixada, ela trata dos interesses do seu país no país onde ela está.
Então, por exemplo, a Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil trata dos interesses dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então, a relação da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil é direto com o governo brasileiro. Já o consulado norte-americano, não. Ele trata dos interesses dos seus nacionais que estão aqui no Brasil. Ou de brasileiros que querem viajar para os Estados Unidos concedendo visto, por exemplo. Então, o consulado, ele é meio que um cartório no outro país. Então, exemplo. Digamos que tem brasileiros que morem nos Estados Unidos, estejam lá irregular e tem um filho lá. E eles querem registrar o seu filho no consulado brasileiro para ele ter a nacionalidade brasileira. Eles não vão procurar a embaixada, eles vão procurar o consulado, que o consulado funciona meio que como esse cartório. Ou então 2 brasileiros querem casar no exterior. Eles vão lá no consulado para se casarem no consulado. Um americano quer vir para o Brasil, ele vai no consulado brasileiro pedir um visto para vir para o Brasil. Então, eu estou expondo essas questões para vocês, não porque isso vai ser cobrado na sua prova, mas é porque, eventualmente, você fazendo questões, você vai ver que a proteção das pessoas que trabalham nos consulados, incluindo os cônsules, ela é limitada às atividades que tenham relação com as suas funções. Então, se, por exemplo, um embaixador atropelar alguém na rua, ele estava bêbado, ele vai responder perante a legislação e a justiça do seu país. Se um cônsule atropelar uma pessoa na rua bêbado, ele vai responder perante a justiça brasileira. Por quê? Porque atropelar bêbado alguém na rua não é uma atividade que tenha relação com as suas funções. Andar embriagado não tem nada a ver com a sua atividade de cônsul. Então, nesse caso, ele responde sim pela legislação brasileira. Eu estou fazendo essa diferenciação, mas como vocês podem observar, está em cinza. Porque não tem tanta relevância assim, tá? No caso de cooperação internacional, é aquele caso de provas que podem ser produzidas de acordo com a legislação do país na qual a prova está sendo gerada, como o exemplo que eu dei aqui foi no caso da Suíça, tá bom? Quando ele chegar aqui, a gente vai, se foi produzida de modo válido de acordo com a lei de lá, a gente vai recebê-la como válida aqui, independente das regras daqui serem diferentes das regras de lá. Tranquilo? Mas como eu disse, não se preocupa muito com isso aqui, lembre-se mais da literalidade. E os tratados são exceções à aplicação do Código de Processo Penal brasileiro. Próximo, crime de responsabilidade, já falei, que não precisa insistir. Existe uma lei própria que regula o processo de impeachment. E depois nós temos a aplicação somente subsidiária do CPP quando existem normas específicas de natureza processual. E o exemplo citado expressamente pelo Código é o Código Penal Militar, mas nós acrescentamos a Lei 9.099, a Lei Maria da Penha e a Lei de Drogas. Existem outras também, mas essas são as principais. Depois, galera, a gente estuda lei processual no tempo. A lei processual no tempo, pessoal, é a lei processual, a gente estuda, na verdade, leis novas e o impacto que ela gera no processo. Lá no direito penal, essa matéria é estudada logo de cara. Quando você abre o Código Penal, você já vê no artigo 1º, o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Galera, o princípio da legalidade penal, ele já tem ali como subprincípio o princípio da anterioridade. A lei, ela precisa ser anterior ao crime. Já em relação ao processo, galera, a lei precisa ser anterior ao processo? A resposta, pessoal, é não. A lei, ela só precisa ser anterior ao ato processual. Ela não precisa ser anterior ao crime, ela não precisa ser anterior ao início do processo, mas ela só precisa ser anterior ao ato processual. Para ficar mais claro para vocês, porque isso aqui quando eu comecei a estudar me gerava uma dúvida muito grande, lá na época da faculdade. Só para vocês entenderem, isso aqui é a linha do tempo. Aqui foi o momento do crime. Aqui, o momento da ação penal do Ministério Público. Aqui foi o momento do recebimento da ação penal. Aqui foi a audiência, a oitiva da testemunha, por exemplo. Galera, digamos que surgiu uma lei nova aqui. Lei nova. Beleza? Pessoal, como você pode reparar, a lei nova, ela é posterior ao crime. A lei nova, ela é posterior à propositura da ação penal, a propositura da denúncia. No caso da ação penal pública incondicionada ou da condicionada representação. Ela é posterior ao recebimento da denúncia. E ela é anterior à audiência. E no caso
a todos os atos praticados durante a audiência, como, por exemplo, a oitiva das testemunhas, interrogatório do réu. Então, essa lei nova, ela só se aplica, a lei nova só se aplica para os atos que lhe sejam posteriores. Então, por exemplo, digamos que a lei nova alterou as regras relacionadas à audiência. Ela vai se aplicar para essa audiência que vai ocorrer após ela. Digamos que ela alterou as regras de oitiva das testemunhas. Vai se aplicar para a oitiva das testemunhas. Mas, Jefferson, essa lei nova, ela é posterior ao crime. Como é que ela vai se aplicar? Ela vai se aplicar porque a gente não está falando de norma penal, a gente está falando de norma processual. Então, quando a gente fala de norma penal, a referência é a data do crime. E qual é a data do crime? Luta. Luta, TA, tempo, atividade. A data do crime é a data da ação ou da omissão. Show de bola? Data do crime é a data da ação ou da omissão. E aí, galera, essa é a referência. Toda lei que seja posterior ao crime só se aplica a ele se ela for benéfica. Se ela for maléfica, ela nunca se aplica a ele. E no caso da lei penal, da lei processual penal, Jefferson, no caso da lei processual penal, o foco não é o crime. O foco é o ato processual. Então, por exemplo, lá na lei penal, você vai encontrar o tempus regit actum. É uma expressão em latim que significa o tempo rege o ato. Só que o termo ato lá está se referindo ao momento do crime. Quando você vem para a doutrina de processo penal, você encontra a mesma expressão, tempus regit actum. Só que aqui o actum, ou ato, não é o crime. O ato é o ato processual. Deu para entender a diferença? Então é o mesmo princípio, só que o sentido do termo ato é a data do crime na lei penal e aqui é a data do ato processual. Então, é claro que a lei nova não vai se aplicar a atos processuais já concluídos. Como também não vai torná-los inválidos, só porque foram feitos, ou editados, ou praticados numa legislação que seja contrária a ela. Porque daqui para trás você tinha outra legislação, concorda comigo? Daqui para trás você tinha outra legislação. E esse ato foi praticado durante a legislação anterior. E o que a gente faz com esses atos que foram praticados com base na legislação anterior, que eventualmente pode ser até contrária à legislação nova? Eles permanecem válidos. Beleza? Por quê? Porque a lei nova, a lei processual nova, ela só se aplica para os atos posteriores. Tranquilo? Então, para a sentença que vai vir aqui na frente, se aplica a lei nova ou a lei velha? A lei nova. Recurso. Por exemplo, mudou o prazo do recurso. Se aplica qual? A lei nova. E assim sucessivamente. Você sempre vai aplicar a lei nova e dali para frente se aplica a lei nova. Show de bola? E os atos anteriores, que foram praticados sobre a égide da lei anterior, eles vão continuar sendo regrados pela lei anterior, vão permanecer válidos. Não vai mudar nada. Show de bola? Então, qual é a lei que vai se aplicar a um determinado ato processual? A lei que lhe seja anterior e que esteja em vigor no momento que o ato é praticado. Então, se o ato foi praticado aqui, essa é a lei que vai reger o ato. Se o ato foi praticado aqui, essa é a lei que vai reger esse ato. Show? Eu estou enfatizando porque, como eu tive essa confusão, pode ser que mais alguém tenha. Beleza? Vamos lá então, galera. Vamos relembrar como é que funciona no direito penal. Olha só, se essa lei nova for uma lei penal maléfica, ela pode se aplicar a esse caso? Não. Por quê? Porque ela é posterior ao crime. Se essa lei nova for benéfica, ela pode se aplicar a esse caso? Sim. Por quê? Porque a lei benéfica retroage para beneficiar. Beleza? Vamos avançar. Ó, lei nova no direito penal. A lei nova prejudicial, incriminadora, ela não retroage. Então anota aí, ela não retroage. E a lei nova benéfica? Quer dizer, exemplo, exclui a tipicidade, que é o caso do abolício criminis, ou impõe uma pena mais leve. Essa lei nova benéfica,
ela pode ser aplicada ao caso? Sim. Beleza? E a lei nova processual, galera? Aqui a gente adota a teoria do isolamento dos atos processuais. Existem 3 teorias para debater, mas eu não vou entrar nesse mérito, esse nível de cobrança não cai na sua prova. Então a gente foca aqui no suficiente para passar, não é verdade? Então vamos lá. A gente dá até um pouquinho mais, mas o suficiente para passar com certeza estará aqui. Galera, teoria do isolamento dos atos processuais. Aqui eu não considero o processo como um todo. Eu só considero ato a ato. Tranquilo? Então aqui, ó. Propositura da ação penal é um ato. Recebimento da ação penal é um ato. Audiência é um ato. Sentença é um ato. Recurso é um ato. Beleza? Eu trato cada ato isoladamente. E aí o que importa saber é qual é a lei que seja anterior a esse ato que esteja em vigor agora no momento da prática dele. É isso que importa. Nesse caso, vamos dizer que foi a lei 1. E nos outros é a lei nova, que eu vou chamar de 2 aqui, tá bom? Essa lei aqui que eu vou chamar de 2 aqui, beleza? Então, a gente adota a teoria do isolamento e diz também que a aplicação dessa lei nova é imediata. Ela entrou em vigor, se o ato for praticado naquele dia, ele já utiliza essa lei como referência. Outro ponto, que é a validade dos atos anteriores. Ela em nada interfere nos outros atos que já foram praticados. Se foram praticados durante a vigência de outra lei que com ela seja contrária, isso não vai mudar em nada. Aqueles atos praticados continuarão válidos. E posteriormente, galera, vamos falar de um tema que são as leis híbridas. O que são leis híbridas? São leis que tanto têm natureza penal quanto processual penal. Nem sempre essa separação é muito clara. Por exemplo, nós temos dentro do Código de Processo Penal a regulamentação das prisões. Só que esse tema prisão, ele diz respeito ao direito punitivo do Estado. Então, se diz respeito ao direito punitivo do Estado, isso é estudado em direito penal também. Então, uma norma que trate sobre, por exemplo, o agravamento da condição do preso, se ela for maléfica, que no caso agravamento é maléfica, ela não poderá retroagir. Ah, Jefferson, mas ela alterou o Código de Processo Penal. Então, formalmente, ela é uma norma processual, mas materialmente ela é uma norma penal, porque ela trata do ius puniendi, do direito de punir do Estado. Todo tipo de assunto que diga respeito à liberdade do indivíduo, que restringe mais essa liberdade, é uma matéria de direito penal, é uma matéria que a gente chama de material. Mas se ela vem numa norma processual, a gente dá um segundo nome para ela, também diz que ela é mista. Por quê? Porque ela é tanto processual quanto material, ou híbrida. Esses 3 termos aqui, ó, leis processuais materiais, mistas ou híbridas, esses 3 termos são termos que designam normas no Código de Processo Penal que dizem respeito ao jus puniendi, ao direito de punir do Estado, e por tratar do jus puniendi, são normas que não podem retroagir para prejudicar. Show de bola? Vamos avançar. Um bônus que não está tecnicamente no seu edital, mas que a gente vai falar tanto disso no futuro, pessoal. Eu acho importante a gente dar uma introduzida nesse tema, que são os sistemas processuais. A humanidade tem basicamente 2, tá? Na verdade, 3. O inquisitivo, o misto e o acusatório. Inquisitivo. Como é que funciona o sistema inquisitorial, pessoal? Em primeiro lugar, você tem o acúmulo de funções na mesma figura. A mesma pessoa que acusa e que, de repente, até defende, é o que julga. Galera, você acha que realmente uma pessoa que tem a função de acusar, ela terá imparcialidade para julgar depois? Pessoal, a gente se apaixona pelas nossas teses. É interessante, quando eu advogava para a empresa, na época do estágio, aí eu era revoltado com o direito do consumidor. Depois que eu me formei e abri meu escritório e comecei a advogar para consumidor, eu odiava as empresas. Por quê? Porque você se apaixona pelas teses que você defende. Isso é inevitável, isso é involuntário. Você acaba sendo contaminado. Então, o sistema inquisitivo ele era um sistema que não predominava a imparcialidade do magistrado. Pelo contrário, se o magistrado tinha que acusar, ele já estava apaixonado pela tese dele de acusação. Qual era a chance da pessoa ser absolvida? Perto de 0, né? Então,
O sistema inquisitorial ele é um sistema marcado por essa junção de funções dentro da mesma figura. Já o sistema acusatório, pessoal, é um sistema que é baseado na separação de funções. Então, de um lado você tem o Ministério Público, do outro você tem a defesa, e de modo imparcial, atendendo a ambas as partes numa posição de equidistância, você tem a figura do juiz. Essa separação ela é muito importante, porque ela privilegia o princípio da imparcialidade do magistrado. Então, por exemplo, é complicado você exaltar um juiz por ele ter combatido a corrupção. Eu acho isso um absurdo, tendo em vista que não é papel de juiz combater a corrupção. O papel de juiz é julgar com imparcialidade. Se tiver que condenar, ter coragem para condenar. Se tiver que absolver, ter coragem para absolver, independentemente do que a mídia diga. Então, o juiz ele precisa ser equidistante. Agora, equidistante não quer dizer neutro. O juiz que, por exemplo, ele já leu os autos e já sabe que a pessoa é culpada. Galera, pelo amor de Deus. A gente viu os casos de grande repercussão aqui no Brasil. Como é que duas empreiteiras vão fazer uma obra de mais de 1 milhão no sítio de alguém, sem nenhuma contrapartida, nenhum pagamento, nenhum recibo, de nada? Quem é que faz isso, gente? Isso não existe. Então, um juiz que condena uma pessoa que, enfim, eu não gosto de envolver muito questão política, mas até quem votou nesse político concorda. Tipo assim, realmente ele fez, mas mas é melhor do que o outro. Enfim, cada um tem o seu motivo para votar no seu candidato. O que não dá para dizer é que a obra não foi feita. Porque tem filmagem, porque a obra está lá até hoje, inclusive. Não dá para dizer que ela não foi feita. Então, isso não dá para dizer, tá? Então, o juiz neutro, ele não existe, mas existe o juiz imparcial, que é o juiz que tenta se manter numa certa distância de todas as partes. Então, o sistema acusatório é esse sistema que privilegia o princípio da imparcialidade do magistrado. Galera, quando nós estudarmos inquérito policial, que vai ser a nossa próxima aula, nós vamos ver que o inquérito é inquisitivo. Não tem equidistância do delegado de polícia. O delegado está ali não para julgar o caso. O delegado está ali para apurar o crime. E só. Ele não o sistema acusatório ele separa funções. No caso do inquérito, não tem separação de funções porque tem uma função só, que é de investigação. O delegado não está ali para acusar, o delegado não está ali para defender, o delegado não está ali para julgar. O delegado está ali para apurar. Então o sistema é inquisitivo. Já na parte processual, o sistema é nitidamente acusatório. A doutrina aí é praticamente unânime. Tem uma pequena parcela da doutrina que cada vez está menor, que dizia que o sistema era misto, principalmente antes de várias alterações que teve no Código de Processo Penal. Com todas as alterações, principalmente agora do pacote anticrime, não existe mais debate se o sistema é misto ou acusatório. É claramente agora acusatório, até porque tem previsão expressa dizendo isso. Então, essa diferenciação, eu falei de modo bem superficial, existem outras características. Por exemplo, o sistema acusatório, o processo é público, o sistema inquisitivo, ele é um sistema que privilegia o sigilo. O sistema acusatório, ele é um sistema no qual a pessoa que está sendo acusada, ela tem contraditório, tem ampla defesa, tem todas essas garantias. Já no sistema inquisitivo, nem tanto. Só vai ter de modo bem parcial. No sistema acusado, enfim, tem várias outras diferenças, tá bom? Eu vou ficar falando aqui para você porque não vai cair na sua prova. Vamos avançar. Galera, por fim, vai ser um bônusinho também. A gente vai fazer uma leitura daqueles dispositivos na ordem. É o que você vai fazer para revisar para sua prova, beleza? Você vai ler a lei. E você só vai tentar se esforçar para lembrar o que eu falei na aula. Mas a tua referência tem que ser a lei. Se você quiser rabiscar a tua lei para acrescentar uma informação ou outra, rabisque, tá bom? Mas a tua referência para a tua prova será a lei. Vamos lá. Artigo 1º. O processo penal reger-se-á em todo o território nacional, quer dizer, em todas as varas criminais ou tribunais do país, tiver julgamento de causa criminal, vai ser regido pelo Código de Processo Penal. Ressalvados, quais são as exceções? Tratados internacionais, nessa parte aqui a gente relembra a imunidade diplomática, que alcança as embaixadas e os consulados, e também os acordos de cooperação internacional. Depois, crimes de responsabilidade, são crimes julgados pelo Senado Federal, tem uma lei própria, que na verdade nem são crimes, são infrações político-administrativas. O termo crime aí está sendo usado num sentido genérico. E por fim,
os processos de competência da Justiça Militar, que a gente pode utilizar essa exceção aí para incluir outras leis também, como a 9.099, Lei Maria da Penha, e Lei de Drogas e outras mais. Então, essa exceção aqui ela pode ser alargada para essas outras hipóteses que eu estou mencionando. Em todos esses casos, o Código de Processo Penal vai se aplicar de maneira subsidiária, ou seja, na ausência de uma norma específica, a gente usa o Código de Processo Penal até mesmo nos casos abrangidos por essas leis. Artigo 2º, que é o artigo relacionado com o tema da aplicação da lei processual no tempo. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, quer dizer, ela se aplica imediatamente, desde logo é imediatamente, às vezes aparece a expressão em prova. Imediatamente, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. É bom você ler e reler isso aqui, porque isso aqui, quando cobra essa matéria introdutória, é isso aqui que aparece, muito embora eu não vi nenhuma questão da IBAD sobre esse tema, beleza? Então, baixa a probabilidade de cair, mas se cair, vai ser um desses dois aqui. Terceiro, a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Galera, interpretação extensiva, a aplicação analógica, fala expressamente dos princípios gerais de direito. Nesse caso aqui, eu tenho interpretação, e aqui eu tenho integração. Integração é tapar a brecha. No caso de anomia ou lacuna. Então, integração é para tapar brechas da lei. A gente não usa só os princípios gerais de direito, a gente usa analogia e costumes também. Show de bola? E aí, galera, qual é o conteúdo mais importante? Aqui, como o conteúdo é bem pequeno, artigos 1º e 2º, tudo que eu falei a mais fica como dica cultural, foco principal nisso aqui para quem não tem tempo. E aquela palavra de incentivo que eu sempre deixo para vocês, as últimas liberdades humanas, a última das liberdades humanas é escolher que atitude tomar em quaisquer circunstâncias. É escolher seu próprio caminho. Galera, você é livre para escolher estudar. Escolha estudar e coloque toda a tua energia nisso. A prova está chegando. Eu tenho certeza que se você se dedicar, você vai arrebentar na tua prova, você vai passar. Quando você ver seu nome no Diário Oficial, você vai ter a certeza que tudo valeu a pena. Beleza? Forte abraço, bons estudos e vamos agora para a próxima aula, inquérito policial.